78. Verdades e fantasias. Veja como esse título complementou a 77. Convém refletir sobre como estamos agindo, se estamos ouvindo ou não. Quando eu analiso, reflito e pondero, eu já praticamente consigo distinguir verdades e fantasias. Mas agora, Emmanuel vai falar-nos sobre esse tema para que a gente conceitue melhor a separação de uma fantasia de uma verdade. Inclusive, algumas historinhas de crianças realmente não fazem bem. Aí, criam janelas. Olha só no nosso inconsciente. Olha que interessante. Algumas histórias, por exemplo, de princesa. Você já viu aquelas historiezinhas de princesa que só vive no castelo, que só vive sonhando com o príncipe encantado? Há muito tempo essas histórias foram usadas. Eu mesmo nasci ouvindo elas. Elas são fantasias. O que é uma fantasia? Fantasia não é um plano de vida, não é um projeto de vida, porque fantasia nunca acontece. É besteira. Tudo que está ali é besteira, não tem fundamento, tá certo? Não acontece. Então, não acalente fantasias, porque senão você vai se decepcionar. Verdades e fantasias. Mais uma dessas mensagens que elimina a fantasia de servir a Jesus, A gente tem uma série de fantasias que, se estivermos ao lado do Cristo, se o Cristo estiver de acordo conosco, nossa vida é tranquila. Se fosse assim, a de Jesus seria a mais tranquila quando esteve na terra. E aqueles que o seguiram, com exemplos inumeráveis maiores do que o nosso de amor e de fé, também não tiveram uma vida tranquila. Então, é uma fantasia. Vamos lá. Jesus então disse assim: mas porque vos digo a verdade, não me credes. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É natural que qualquer pessoa que comece a falar qualquer assunto fantasioso, principalmente diferente, tem os seus imagens divulgadas, sucesso. Nós estamos vendo um senhor, agora Gian, não sei mais o que. Ele agora está divulgando coisas sobre Jesus, sobre Deus, sobre os anjos, sobre o diabo. Está reescrevendo a história de uma forma totalmente diferente que nós jamais imaginaríamos. E o homem está escrevendo livros e está vendendo horrores. É a coqueluche, digamos, dos céticos, digamos assim. Aqueles que não acreditavam no Deus que os homens fizeram, criaram, Aqueles que não acreditavam nesse Cristo que se divulgam, agora estão podendo ir para caminhar para o lado dele. Totalmente oposto. Meu Deus. Como, por exemplo, assim, que a Terra, o universo foi um erro. Jesus teria criado e cometeu um erro. E agora ele tem que viver aprisionado neste universo para tentar nos salvar, para que ele tenha a salvação. Coisas assim, bizarras. Mas você pensa, explode de visualizações. Seus livros são vendidos em vários idiomas já. Coisas de louco. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Então nós podemos observar isso. Qualquer pessoa que começar aqui a falar de milagres, de maravilhas, observa que qual é o chamado das religiões. A gente conhece uma religião pelo tipo dela, pelo chamado dela. Algumas religiões nos chamam enaltecendo o demônio, dizendo que o demônio é tão perigoso, que está em todo lugar, que só tem um lugar onde ele não pode estar, dentro daquela religião. Pronto, é um chamado. Outros já fazem o inverso. Dizem que
ali é a casa de Deus. Então, poxa, e que você tem que visitar Deus. Então você é obrigado a ir até aqueles locais onde Deus mora. Fora dali, Deus não mora. Outros, você já vai conhecer o nível da religião. O chamado deles são do poder que eles têm de fazer qualquer coisa na Terra. Basta que você compre um serviço dele. Eles podem adoecer uma pessoa, eles podem maltratar uma pessoa, eles podem te tornar uma pessoa rica, eles podem te tornar fulano pobre. Você vira o cara mais poderoso do mundo, porque você tem contato com eles. Outras religiões prometem tudo: pagar sua conta, seu cartão de crédito, mulher bonita, homem bonito, casa, mansão e sucesso. Pronto. E outras religiões prometem muita luta, muito estudo, muito sofrimento. Então, cada um tem o seu chamado. Tá certo? A gente vai conhecer a religião pelo chamado. E aí eles dizem assim: esses merecem das criaturas grande crédito. E esses são os que mais têm público, digamos assim. Nossa, você vai fazer... Você abre algumas igrejas, é uma multidão de pessoas. Basta encobrirem a enfermidade. E aí nós vamos falando assim, desses chamados milagres, onde cura-se tudo ali dentro. Aí vai descobrir que as pessoas que foram curadas são pessoas pagas, que vão dar lá o testemunho delas, que não tinha nem a doença. Bom, mas nisso eles acabaram encobrindo a enfermidade. Por quê? A enfermidade parece que desaparece. Porque existe uma coisa, inclusive, nossa, se eu for num lugar onde tem 100 pessoas que estão com problema na vista, e eu faço lá um gesto, digo com toda certeza que vai curar, porque Deus está ali e vai curar. E quem não curar não tem fé. E aí eu pego o microfone e começo a mandar para a primeira. Você foi curado ou não foi? Fui curado. Segundo, foi curado. Terceiro, foi curado. Depois da 20ª, você vai ser o primeiro que não foi curado. Todo mundo olhar para você. Não, eu também fui. Depois de 99 curado, você vai ser o único que não vai ter fé naquele grupo. Eu também fui. Mas não foi. Continua saindo ali com problema de vista, com vergonha de dizer naquele grupo, você vai dizer para os outros. Mas naquele grupo, você não vai falar. Porque você não quer se sentir diminuído. Né? Então essa história de testemunho, de você ficar dando esses testemunhos, é só para intimidar as pessoas a irem contra. É psicológico isso, tá? Você recebeu, é seu, fique tranquilo, fique quieto. Eles encobrem então as enfermidades, porque essas pessoas acabam morrendo das doenças e só fazem propaganda da própria religião. A fraqueza, mostram para nós que nós somos fracos, que nós sofremos sim tentação, que nós erramos. Por quê, gente? Toda vez que eu digo que você falha, erra, você comete um pecado. Quem comete pecado é pecador. Quem é pecador tem que ser castigado. E quem vai te castigar? Deus. Olha, gente, você já está sentenciado por mais do que do STF. Você está sentenciado por Deus. É duro, não é? Então, eles estão aí encobrindo as nossas fraquezas. Gente, nós vamos errar. E muito ainda. Errar não é pecado. Errar é não saber fazer o certo. Ou não querer fazer o certo. E é por isso que existe uma lei já para isso. Consequências. Pronto. Acabou. Erre o quanto você quiser, da forma que você quiser, mas terá que arcar com as consequências. Maturidade, lei de justiça. Ninguém vai te impedir de errar, mas ninguém vai intervir nas consequências quando ela chegar. Pronto, final. Simples, tá? Isso eu mostro que nós vamos nos sentir mais amados por Deus e menos punido, castigado, perseguido. A ignorância ou o defeito dos homens, a gente também cobre com essa mesma técnica, né? E muitas pessoas entram nisso e se perdem
achando que porque entraram naquela religião, já são santos, já são perfeitos. Como? É uma fantasia, é mais uma fantasia. Como você mudou? Simplesmente porque se batizou numa determinada corrente religiosa. Tem um caminho infinito para você caminhar, seja qual religião você for. Você ainda vai ter que debruçar muito em cima dos livros e vai ter que fazer muita reforma íntima, vai ter que reencarnar muitas vezes. Aí você vai ser perfeito, vai evoluir. Mas a gente fica ignorando isso e, para receberem acatamento, não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade. Por mais simples que esta seja, por mais simples que a verdade seja, ainda os que divulgam ela não vão atrair público, gigantes e tudo mais, porque não existe essa forma de tratar os nossos problemas, sofrimento e dificuldades. É muito mais fácil eu chegar num lugar que diga: o seu problema é porque o diabo, o demônio, o Satanás, ou é Deus que está te castigando, ou é os espíritos maus. Poxa, você falou todo mundo, menos eu, então eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, eu vou para o céu. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas de repente você chega num lugar que fala que tudo que você passa na sua vida é o que você escolheu, seja consciente ou inconsciente. Esse escolheu é o que nós chamamos de merecimento. Merecimento não é um sorteio. Ah, você está passando por uma determinada situação porque você merece. Alguém pensa: será que eu mereço? Eu pedi? Não, gente, não é um sorteio. Merecimento é um trabalho que você faz e que resulta nisso. Vamos trocar a palavra merecimento pela palavra assim, ó: você trabalhou muito por isso. Se você não sabe, é porque você fez inconscientemente. Se você sabe do que estou falando, é porque você fez conscientemente. Então você sabe. Bom, não é punição, não é sorteio, não é prêmio. Merecimento não é prêmio. Se alguém está passando por algo bom na vida dela, alguém fala: é merecimento. Alguém já pensa que é um prêmio. Mas se passa algo mal e alguém fala: é merecimento. Nossa! Será que eu pedi isso? Não é só o que você pediu. Merecimento é o que você fez para obter. Então você trabalhou para chegar nessa situação. Por isso, todos os problemas que nós temos, podemos solucioná-los, sair dele. Porque somos nós que criamos e vamos implantando, cultivando dentro de nós. A hora que a gente fala assim: não quero mais feijão na minha horta, eu tenho que tomar uma atitude. Porque o que eu estou fazendo é só plantando feijão. Por isso que eu estou colhendo feijão. Então eu falo assim: não quero mais feijão, quero arroz. Então você vai tomar primeiro uma atitude. Como tudo depende de você, nas suas escolhas, está tudo na tua mão. E Deus nessa história abençoa todos os seus sonhos, escolhas e planos. Então ele não te pune nunca. Ele está te abençoando. Se você escolheu inconsciente, ele te abençoa, para que você tome consciência da sua escolha. Se você escolheu consciente, ele também abençoa, para que você aprenda com o erro das suas escolhas. Enfim, consequência é um método divino de aprimoramento, de crescimento, de maturidade da alma, de alcançar a maturidade da alma. A coisa mais difícil de nós aceitarmos, né, que esse método de consequência realmente é real, porque existe um orgulho dentro de nós de dizer, né? Por isso que nenhuma das lições a gente vai vir com fantasia, falando que tudo é mil maravilha, florido, tudo fácil. Basta você reconhecer Jesus, enxergar Jesus, todos os seus problemas estão solucionados. Impossível. Você vai ter que trabalhar para retirar o nó que você deu na corda da sua vida. Cada nó que você tem, você deu. Tem nó que é fácil, tem nó que é difícil. É mais difícil ainda. Ixi, vai lutar ali.
Mas a corda foi Deus que deu, o nó foi você. Era para você ter subido, mas você ficou dando nó. Então a corda ficou curta, não está chegando na outra ponta. Desfaz o nó, encomprida a corda e vai. Mas para desfazer esses nó é difícil. Mas não é impossível, porque foi com as suas mãos e com a sua força. Então você tem força para desfazê-lo. Tá? Tem força para desfazer. Tem técnica, tem maneira, enfim. Pode ter certeza. Toda consequência é imprevisível. Porque só quem define a consequência é as leis de Deus. É Deus. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, fulano se suicidou. Ah, suicida vai para o vale do suicida. Não, nem sempre. Depende. Tá certo? Fulano abortou. Ah, o abortado foi para o vale dos abortados. A mãe vai acontecer. Não sabe. Tudo tem. Ninguém só errou na vida. Todo mundo errou e acertou. Errou e acertou. Essa contabilidade dos seus acertos, dos seus, só Deus sabe. Só Deus. Nem você sabe ainda. Lá do outro lado, eles vão mostrar a você os caminhos para você corrigir os seus erros. E você fará, junto com eles, as escolhas. Então, nada é imposto da maneira como a gente faz. A não ser que você seja um espírito muito primitivo, e aí então, assim como o instinto é dado ao reino animal para a preservação da espécie, para a preservação deles, é o amor divino ali, ó, te dou o instinto, porque o animal não tem como aprender. Então ele já nasce sabendo, pelo instinto. É o amor divino dizendo que hora que ele tem que comer. Quando ele sentir isso, ele come. Quando ele sentir isso, ele cruza para procriar. Quando sentir isso, é parto, né, do animal. Quando você for caçar, você faz assim, assim. Tudo isso é o instinto. O homem é dado também a inteligência para ele aprender. Então, quando o homem, no começo, quando a gente é bem primitivo, quase tudo é direcionado pelos bons espíritos, porque a gente não saberia escolher. Mas depois, à medida que eu vou evoluindo, vou crescendo, vou aprendendo, eu vou fazendo as minhas escolhas. Tá? Então, para os que falam a verdade, através de todos os tempos, a sociedade sempre reservou fogueira, veneno, cruz, punição implacável, perseguição. Por isso, a gente entende, se eu quero saber se estou no caminho certo ou no caminho errado, olhe a quantidade de pessoas que te aplaudem. Se for muito, você está no caminho errado. Não tem como. Quantos aplaudiram Jesus? Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dish, a sorte. Má sorte ou boa sorte, entendeu? É isso aí que significa essa buena dish aí. Você está com boa sorte. Sua sorte é maravilhosa. Que fantástico, é uma pessoa de boa sorte. Impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Por exemplo, os adivinhadores, mas eu estou falando aqui das pessoas com má fé, elas utilizam da sua necessidade, da sua vontade, do seu apego e geram em você esperanças, né? Passando o pano, a mão, na sua cabeça e o pano nos seus erros, né? Porque muitas vezes, eu sei que às vezes é difícil a gente ouvir a verdade. E os adivinhadores, essas pessoas, por exemplo, ao invés de falar assim para você, olha, trabalhe muito para você crescer na vida. Ele vai dizer o quê? Não, você tem uma sorte enorme. Tô vendo aqui uma fortuna chegando na tua mão. Eu vou gostar mais de quem? Daquele que falou que vai chegar essa fortuna. Ele só não disse quando, mas ele falou que vai chegar. É uma novidade em mim. Para mim é mais esperançoso. E aquele que vai dizer, trabalhe bastante para você conseguir. Trabalhar bastante é igual a todo mundo. Nós gostamos de ser especiais. Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Não me fala algo que falaria para todo mundo.
Eu gosto de ser especial. Então, essas pessoas têm essa buena dicha, sorte grande. Tudo que ela fala de nós é maravilhoso, é fantástico, é incrível, vai acontecer, vai dar certo, é positivo. Já viu alguém dizer algo ruim? Quando diz um monte de coisa boa. Antes. Geralmente, quer ver uma coisa muito simples? Eu vejo uma luz em você. Você é muito iluminado. Você é muito protegido. Não é assim? E aí, então, você é médium. Você é uma pessoa boa. Sua missão é linda. Isso é padrão. Isso é padrão. Todos têm a mesma tendência a cultivar-nos, envaidecendo-nos. Coisas que ninguém nos falaria. Quem é que vai falar, olhar para você e falar, nossa, você é iluminado. Nossa, você tem uma missão incrível. Nossa, você tem um benfeitor. Só eles. Né? Olha que benfeitor aparece, o tranca nunca fala que você é iluminado. Nunca fala que você tem missão nenhuma. Né? Até que você tenha concluído sua missão, nenhum momento você pode se vangloriar dela. Olha ele dizendo a Kardec, não se vanglorie antes que tenha terminado a sua missão. E se você falhar, já temos outro para te substituir. Ou seja, é como capim, ele quer dizer assim, nasce um, morre um, nasce outro. Os missionários são milhares, entendeu? É verdade. A gente não pode ter essa ilusão de achar que somos especiais. Especial é Deus. Isso que é difícil. Dividir o palco com Deus. Como eu vou saber, Guto, quando eu sinto dificuldade? Como eu vou saber que o meu ego é florado em mim? Ou eu já consegui, estou dominando o meu ego? Quando você sentir dificuldade em dividir o palco da vida com Deus. Quando você sentir dificuldade de dizer, nossa, graças a Deus eu consegui tal coisa. Quando você diz, graças a mim, a meu esforço, minha inteligência, a meu trabalho, e às vezes quando alguém chega e fala assim, e Deus? Não, mas fui eu que fiz. Essa dificuldade, sabe, não tem aquele incômodo de ter que dividir o holofote com Deus? Imagina deixar todo para Ele. Os bons espíritos nos mostram que o holofote só fica em Deus. Eles são só instrumento e nada mais. Tá certo? Olha João Batista. É necessário, quando perguntaram de Jesus, ele identificando Jesus, ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Na visão da psicologia transpessoal, é necessário para todos nós que o Cristo cresça em nós e que o João Batista, o anunciador, aquele que só ficava esperando, aquele que estuda e que cerimônia, desapareça. Para que o Cristo, aqui, o entendimento é, as verdades do Cristo prevaleçam na minha consciência, na minha mente. Ou seja, depois de João Batista, você é um Cristo. Primeiro você sai anunciando, é cheio de cerimônia, anda no deserto, come gafanhotos, tudo tem símbolo, tudo na Bíblia tem simbolismo. Todos nós vamos fazer isso, todos nós estamos num período ainda de João Batista. Depois, nós vamos mandar nossos apóstolos a perguntar para quando nós estamos em busca da verdade. Quando nós encontrarmos uma verdade, nós vamos enviar 2 apóstolos para perguntar aquela verdade se é ela quem estava esperando, se é ela que vai assumir o controle. Essas são as religiões, são as filosofias da vida. Eu vou ter que acreditar em uma delas. Quem é essas 2 verdades? Quem são esses 2 discípulos que eu mando de minha confiança? Intuição e inteligência. A intuição e a inteligência vai lá na filosofia, na religião, e vai pensar, refletir e sentir se aquela verdade é para mim. Se é ela quem eu estava esperando. Então eu vou parar de batizar. Eu vou parar de dizer o que é certo, o que é errado. E é Ele, o Cristo, que falará por mim. Não é assim que a gente fala? A gente entende? Que então nós deixaremos o Cristo falar por nós o que é certo e o que é errado. Não é mais nós. Nós devemos desaparecer. E quem deve falar são os ensinamentos do Cristo. Mesmo que seja contrário ao que nós pensamos.
E aí então seremos Jesus. Foi o Cristo Antônio, Cristo Pedro, Cristo José, Cristo Maria, Cristo. O Cristo interno nosso se prontifica quando elegermos a verdade. Mas vamos ter que encará-la. E vai haver dúvida. Olha, João Batista, eu não acho que João Batista tinha dúvida. Ele precisava enviar os 12 apóstolos para dar testemunho público. Tá certo? Por isso que a gente tem a intuição. A intuição já nos diz, quando a gente entra em contato com uma verdade, isso está correto. Algo me diz, me chama a atenção. Aí vem a inteligência, o segundo discípulo. E ele vai dar uma análise. Vai verificar se é coerente, se não é coerente, se bate, se não bate. Quando eles perguntam, então, a teoria, que é o estudo a estudo responde, né? Que quando foram perguntar a Jesus, Jesus disse o quê? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, falando sobre os milagres. Ele estava dizendo o que estava escrito no Antigo Testamento. Ele não estava ensinando nada. Ele não estava dizendo que aonde houver milagres, o Cristo estará. Não, gente, o demônio também faz. A gente não pensa que não faz? Pergunta para os bandidos se eles não escapam da polícia, porque os pactos que eles fazem com o mal livra eles até da prisão. Não é isso. Uma pessoa pode ser curada pelo mal. Mediunidade. Ela atua pelo bem ou pelo mal. Mas o que ele estava querendo, quando ele disse, ele estava citando o Antigo Testamento, dizendo, lembra do Antigo Testamento? Disseram que quando o Messias viesse, os cegos veriam, os surdos ouviriam. Ele cita o Antigo Testamento. Então eles pegam aquilo ali, é um código para o Messias. Esses discípulos levam esse código a João Batista. João Batista percebe a dimensão do homem. Ele não se vangloria. Ele não diz, eu sou eu, Jesus. Todos diriam isso. Ele não diz. Ele dá a João Batista um código para ele analisar. Quando existem informações secretas e identificações em níveis de alto escalão, nós utilizamos identificações de códigos. Só sabe quem é quem pelo código. E esse código, às vezes, é aberto a todo mundo, só que as pessoas não sabem que é código. Só sabe que é código quem sabe o que precisa fazer com o código, o que ele significa. Porque ele não é algo misterioso, escondido. Ele tem significado. Ele, às vezes, é tão simples, mas só identifica quem tem a evolução, o conhecimento para identificar que aquilo é código. Então, Jesus pega coisa que todo mundo sabia no Antigo Testamento e devolve aos apóstolos. Os apóstolos correm e falam a João Batista tem certeza, ele já tinha. Mas agora ele identifica Jesus para os seus discípulos. Esses dois discípulos é que estavam muito em dúvida, porque eles eram discípulos de João Batista. De repente, eles acreditavam tanto em João Batista, eles amavam João Batista. Aí aparece Jesus, o que é maior do que ele. Eles ficam em dúvida. Será que eu largo o meu mestre e vou seguir este mestre? Aliás, esse mestre é diferente de João Batista. João Batista era muito disciplinado, muito sério. Ele fazia tudo certo, ele falava na lata, ele era duro mesmo. E Jesus era muito dócil, né? Andava com os criminosos, com as prostitutas, com os bandidos. Aí ele vai dizer, não tem sentido, nós aprendemos uma disciplina. Gente, todos nós vamos seguir João Batista por um bom tempo. Porque primeiro vem uma disciplina rígida. Por isso que existem todas as religiões. Cada religião é uma escala. Então tem que ter uma disciplina rígida. Quando nós conhecermos Jesus, tudo é tranquilo. Todas as religiões levam ao céu. O pecado não existe. O castigo não existe. É tudo tranquilo. Mas antes disso, olho por olho, dente por dente, olho por olho. Eles criam esse disfarce, né, de enaltecer-nos, enxergar coisas em nós. Eles falam assim, é um disfarce dourado das realidades negras e duras que somos, da nossa escuridão, da nossa pequenez, da nossa
falta de evolução, né? O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. Aí nós falamos aqui, tem cada coisa. E tem coisas que não são muito... Muitas vezes a gente está vendo, quando você estuda a religião e a parte histórica da humanidade, nós vamos ver que em um determinado período, algumas religiões crescem demasiadamente. Essas religiões são religiões mais antigas e que muitos espíritos reencarnam já dentro daquela condição de identificação daquela religião. Então, alguns termos que são repetidos há milênios de anos, eles continuam sendo repetidos até hoje. É como chaves hipnóticas. Eu estou em busca de uma religião, eu ouço a chave. Pronto, é aquilo ali. Não é que eles entram naquela religião, eles se identificam com ela porque ele debruçou, ele estuda, ele detalha. Não, é porque ele encanta com aquilo. Algo que ali está falando é algo que ele sempre inconscientemente ouviu em diversas outras reencarnações. Então, ele fica preso dentro daquele encantamento. Mas é o mesmo comportamento. Não se adentra muito, não estuda, não se aprimora. E fica preso naquela convicção. Tanto que, muitas vezes, a pessoa está muito dentro de uma determinada religião, você não pode perguntar nada para ela. Ela não sabe responder. Porque ela não sabe por que ela está ali. Né? Às vezes foram os pais que já direcionaram, e assim vai indo. O Espiritismo é uma religião muito nova para a humanidade. Muito nova. Apesar de pegar várias verdades espalhadas em outras religiões, mas ela formou há uns 160, 170 anos. É pouco demais. Então, para que eu identifique um espiritismo, eu teria que ter estudado antes da minha reencarnação, ou deveria estar em busca de tentar debruçar realmente em uma teologia espírita. Sair fora. Eu provavelmente era um cético, uma pessoa de outras religiões, bem menos adentro, para me sentir atraído pelo espiritismo. Porque normalmente, gente, se eu já sou fervoroso numa determinada religião, minha família também é, ao morrer e encarnar novamente, eu já vou para dentro daquela religião, minha família e outros familiares que estão vendo também. Não porque a minha família vai. Não vai, né, gente? Às vezes só acontece de nós nos reunirmos uma vez só em 500 anos. Então, não vai, mas a tendência minha é me identificar novamente com uma religião que eu já morri identificado com ela. A menos que durante o tempo que eu vivi no mundo espiritual, eu despertei. Então nós vamos ver pessoas que estão migrando de uma religião para outras. Porque eles eram fervorosos naquela. Morrem. Veem outra realidade do mundo espiritual. Reencarna desperto. Aí quando eles ouvem o chamado, eles respondem. Toda religião é um chamado. É uma forma de chamado. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precateiem contra os perigosos desejais, ou seja, as fantasias. Né? Fantasias. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. Olha, isso é algo sério, porque a gente vê assim, ó. A técnica do elogio. Todos que estiverem dentro do espiritismo são espíritos evoluídos. Vamos para o céu. Somos filhos de Deus. Olha o elogio. Tá vendo? Para uma classe. E os demais não são filhos de Deus? Quem construiu? Quem criou-os? Todos somos.
a disposição de parecer melhor. O espiritismo é a melhor ou a única religião, ou a verdadeira religião. As demais não servem para nada. O prurido de caminhar à frente dos outros. Aí eu vou e ponho roupas claras, roupa branca, sapato branco, ou então caminho de chinelo, descalço. Eu visto diferente das pessoas, porque eu quero chamar atenção e quero mostrar através da minha roupa a pureza da minha alma. Porque roupa eu compro, é vestido. O duro é me tornar um ser puro, iluminado, que ilumina até pela roupa preta, ou até pela roupa do mendigo rasgado, chapéu, porque eu vou ter que irradiar de dentro para fora. Agora roupa de branca, véu, aquelas coisas todas, aqueles aparato todo, que ao entrar, só de eu entrar, eu já sou diferente de todo mundo, porque ninguém tá vestido igual a mim. Já sou diferente? Sou diferente. Quem vai discutir comigo? Quem vai falar alguma coisa? Olha, veja bem como você está se vestido. Não tem roupa ali que seja melhor que a minha, porque eu estou dentro de um templo e eu me visto como uma autoridade do templo. Entrei, eu sou melhor que todo mundo que está ali. Não tem ninguém igual a mim. Pela roupa, pela vestimenta. Outra, a presunção de converter consciências alheias. E aí eu digo que eu estou com a verdade. E essa é a única verdade. Pronto. É uma presunção, porque o espiritismo é uma maneira de expressar a verdade, mas não é a única. Existem outras religiões que falam diferente e também grandes verdades. Depende de qual se identifica. Todas são nobres. São grandes fantasias, eles estão dizendo. São grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil. A gente precisa entender que iluminar é difícil. Porque quando você vê algumas religiões, você pensa que a religião é quase um show, né? Por trás da religião, quando a religião divulga a sua imagem, é um show. Onde quer que você esteja, por trás de você tem uma religião renomada, não precisa falar mais nada. Às vezes, quem que é o fulano? O trabalhador de tal religião. Falou tudo. Eu não quero nem saber se ele é, se ele não é, se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa má, se tem bocudu também. Tá por trás dele, tá quem? Fulano de tal, a religião tal. Pronto, acabou. Entendeu? Nós somos assim. Falou e disse. Falou e disse. Agora no espiritismo, até o até o médium, até o orador, o povo fala, tá mistificando, quem que é ele? Dá os dados dele, duvido, hein? É assim mesmo. É aberto. E tem que ser mesmo. Tá bom? Não pode achar ruim, não. Mas se eu tivesse aqui com uma certa vestimenta, ninguém falava nada. Eu podia falar o que eu quisesse. Até que a favor do aborto. Vocês estão vendo isso, né? As pessoas estão ficando chocadas de ver pessoas vestindo uniformes de religiosos dizendo a favor do aborto. E agora? Como? Você vê a pessoa chocar. Por quê? Por trás existe um poder que ampara o que ela fala. Eu não tenho que ter conduta alguma, não é assim? Quem é reconhecido e o poder vem de alguém da minha empresa. Cuidado. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil. Prepare, vamos começar a iluminar. A coisa é difícil, é uma luta. É uma luta sempre, tá? É uma luta com o encarnado e com o desencarnado. E às vezes o desencarnado atua direto na obsessão, mas às vezes eles atuam nas pessoas para virem contra você como uma maré, assim, para esmagar. A principiar do esforço de regeneração pela reforma íntima, ele está falando. É tão difícil, o serviço de iluminação é tão difícil que quando a gente pensa só em auto-iluminarmos, já pensamos assim, puxa, é difícil. Imagina iluminar os outros. Não carregue essa ideia, não. E aí ele diz assim, a principiar, a começar do esforço de regeneração de nós mesmos, reforma íntima. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Não são aceitos. É natural não ser aceito.
É natural. E tem tantos motivos para não ser aceito. Né? Tem 1 milhão de motivos. Então nós temos que compreender quando as pessoas não aceitam uma determinada fala nossa, um ponto de vista. Tudo bem, é a opinião de cada um. Isso. Mas isso não nos torna inimigos por pensarmos diferentes. Às vezes, pensando diferente, ainda agimos igual. Por exemplo, se você acredita ou não em reencarnação, se acredita ou não em Deus, nós dois podemos fazer caridade, ajudar uma pessoa. Então podemos fazer coisas iguais com pensamentos e crenças diferentes. Porque o bem é único. Agora, o que muda é a teoria em torno do bem. Isso aí a gente não precisa discutir, não. Desde que o seu te torne uma pessoa boa, a sua religião e a minha me torne uma pessoa boa, tá ótimo, tá valendo. Não se discute. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então ele está dizendo o seguinte, que você vai ser provavelmente chamado de fanático, de mistificador, de louco. Tudo bem, até aí, tudo bem, nós não vamos discutir. Mas você não pode entender que a felicidade sua e de toda a comunidade deste planeta depende de você atender à verdade enquanto é tempo. Ou seja, faça o que tem que fazer, o que é correto. Não entre, não adie a verdade, não adie o bem. Faça enquanto você pode, a cada instante. Registre isso no seu diário. Coloque isso no seu diário. Nós estamos escrevendo o diário. Uma página do nosso diário é um dia nosso de vida. Então, por dia, registre quanto bem, quanto pensamento bom você contribui, quanto atitude boa você contribui, quanto auxílio, vai, registra. Não entre naquela de que ninguém está fazendo nada e você para. Todo mundo está fazendo mal e você para. Não desista, né, do bem. Não desista da verdade. Caminhe sempre. Mas e se eu tiver que pagar um preço caro pela verdade, digamos assim? Depende do que é caro no nosso conceito. Às vezes, a sua verdade, antes de você dizê-la, lembra que primeiro a gente tem que ouvir mais do que falar, porque a gente paga mais pela língua, né? Então, antes de você falar, depois de ter ouvido, aprendido, refletido, analise as 3 condições, né? Primeiro, é verdade? Se não é, não fala. Se tem dúvida, não fala. Segundo, vai mudar alguma coisa? É verdade e vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. Mas é verdade, mas não vai mudar. Também não fala. Vai perder tempo, só vai ser procurar problema para você. Então, é verdade e vai mudar alguma coisa? Vai mudar. Para melhor ou para pior? Pode ser que ele pode revoltar e ser pior. Então não fala. Né? Para melhor. Então, é verdade, vai mudar para melhor. Fala. Pronto. Assim você evita uma série de problemas. Porque normalmente, quando fere uma dessas, seu ego entrou na frente. De uma hora para outra, você se perdeu, esqueceu de fazer essas 3 análises e já criou uma discussão, um embate. Aí você já tentou convencer o outro, corrigir o outro, ganhar numa discussão. E é isso que nós estamos tentando falar, que não vale a pena. Os espíritos sempre nos dizem uma coisa que a própria Joana de Ângeles falou a Divaldo Franco, que depois que iniciasse uma missão de divulgação, nunca eles deveriam defender os espíritos e se defender. Tá lá. Então, 2 regras ele teria que cumprir quando ele começasse a psicografar. Nunca se defender e nunca defenda os espíritos. Verdade não tem que ser defendidas. Verdades têm que ser vivenciadas.
averiguadas. Só. Alguém agora pode me perguntar assim: qual é a diferença entre sonho? Porque sonho não é sonho de dormir, não. Aquele que você vive após dormir. Objetivo, sonho, meta de vida, sonho, né? Eu tenho um sonho na minha vida e fantasia. Qual é a diferença? Porque muitas vezes a gente fica naquela discussão. A criança pode ou não pode acreditar no Papai Noel? A resposta do cristão é, agora está clara. Papai Noel é um sonho ou é uma fantasia? Fantasia. Não pode. Não deve. Por isso nós estamos falando de várias histórias, fábulas aí, histórias sem sentido, são fantasiosas. Mas qual é o mal? Muita gente briga. Fala, mas qual é o mal? Eu sou cristão desde quando eu nasci, sempre acreditei em Papai Noel. Qual é o mal? O mal é que você leva a pessoa a acreditar que é possível ganhar coisas por ser final do ano porque alguém faz e te dá de graça. Que você não tem que trabalhar para ter. Que porque o Papai Noel é alguém que chega e traz o presente que você deseja. Você só precisa desejar o presente. Traz um sonho, né? É uma realização de um sonho. Sonho, de um sonho, é. Então, depois de um certo tempo, dizer para o seu filho que nada cai do céu, ou você está falando contra o Papai Noel, que você falou o tempo todo que tudo caía do céu. Era 25 de dezembro e caía do céu as coisas que ele queria. Agora você está falando para ele trabalhar porque não cai do céu. Ei, que negócio que é isso? O grande problema é, até hoje nós não entendemos que para você ressignificar uma verdade é muito mais difícil. Ele já aprendeu que presentes ele ganha no final do ano, no aniversário dele. É cultura, não é isso? Fantasiosa. Aí o que você vai fazer depois para ressignificar isso vai dar mais trabalho. Então é melhor você dizer que Natal não é, Papai Noel não existe. Algumas pessoas vão falar assim, meu Deus, como é isso? Você vai dizer, gente, Jesus não perde em nada para o Papai Noel. Uma criança, um ser humano que nunca ouviu falar de Papai Noel, não modifica nada ela, mas modificará muito a vida dela se ela nunca tiver ouvido falar de Jesus. Jesus é muito mais completo que Papai Noel. É muito melhor do que Papai Noel. E aí, junto com a imagem do Jesus, todo sonho cristão vai passando para a criança no dia de Natal. Inclusive que o dia de Natal não é o dia da criança ganhar presente, e sim do aniversariante. E quem é o aniversariante que a gente sempre esquece? Jesus, nascimento de Jesus. Mas não é dar coisas materiais, se dar. É o momento em que você se dá a Jesus. Dá uma parte do seu dia a pensar nele, uma parte do seu sentimento para sentir ele. Exatamente por isso Francisco de Assis retira a árvore de Natal para colocar o presépio. Por quê? Porque acaba com a fantasia. A fantasia não constrói, ela mal educa, cria uma série de janelas para o ego nosso direto. Para o nosso ego. Tá certo? Aniversário, vamos fazer o aniversário. Vamos fazer. Nós temos várias festas, né? Nós temos que tomar muito cuidado como comemoramos, para não cair na fantasia. Então, e hoje eu falo assim, será que o que eu tenho na minha cabeça, que o que me faz levantar, é um sonho ou é uma fantasia? Para você ter um sonho na tua vida, primeiro você precisa saber aonde você se encontra, em que estágio você está, como você é. Porque senão tudo que você está criando é uma fantasia. E fantasia você vai gastar muita energia para se frustrar. E aí você vai dizer, porque eu nunca realizei um sonho. Provavelmente você só teve fantasias, né? Porque entre aquilo que você quer e a realidade que você se encontra, às vezes é uma fantasia. Tá certo? Então, analise. Para ser um sonho, você tem que saber definir
claramente quais são os degraus que você precisa subir para alcançar. Se você disser para mim, eu quero ser médico, é um sonho? É uma fantasia? Bom, se você acha que vai ser médico sem estudar, é uma fantasia. Você sabe onde você está? Eu sei. Você sabe alguma coisa de medicina? Nada. E você sabe que vai ter que estudar muito para passar num concurso? Não sabia. É o vestibular. Depois vai ter que estudar muito para passar na faculdade? Sabe disso? Não sei. Então é fantasia. Depois que você tomar todas as informações para chegar ao seu sonho, os degraus, aí você está vivendo um sonho. Porque na hora que você montar os degraus, você vai falar assim, para você alcançar aquilo que você imagina, você vai falar, chego até aqui, mas para chegar nisso é impossível, não tem jeito, só um milagre. Isso, acabou de reconhecer que é uma fantasia. Não é certo? Acabou de reconhecer que é uma fantasia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Sonhos também modificam, sonhos alteram, né? Não há problema nenhum. O que a gente tem que tomar cuidado é com fantasia. E às vezes a gente mistura fantasia no sonho. A fantasia no sonho é, por exemplo, eu quero me casar. Casar é um sonho. É um sonho. Mas qual é a fantasia? Que vai viver feliz para sempre. Isso aí é um sonho. É uma fantasia. Não vai. Não é possível. Isso. Vai ter momentos difíceis, momentos fáceis. Vai ter momentos comuns, vai ter momentos totalmente divergentes. Seres humanos. Ah, mas e o feliz para sempre? Não existe. Não existe. Então, se você retirar essa gordura da fantasia, você fica com um sonho. Agora, é importante você entender o seu sonho. E para isso, não existe coisa melhor você entrevistar uma pessoa que já casou, está casado. Como que é o casamento? Como que é viver todos os dias? Como que é isso? Como que é aquilo? Entreviste essa pessoa. E faz aquela pergunta chavão, né, no final. Se você tivesse que levar a sua atual esposa hoje na igreja, ou no altar, ou no... se for católico. Se for no cartório para casar com ela novamente, você casaria? Ou você quer um tempo mais ou menos de 100 anos para pensar? Porque alguns falam assim, não, eu caso, mas não nessa vida, na próxima. Né? Na próxima. Então, não, eu tô falando agora, hoje, casar hoje, agora com ela. Você casaria? Já vai estar casando hoje. Aí, tá casando? Já casou hoje. Aí. Viu? Porque um casamento é isso, todo dia você tem que falar. Se hoje você casaria com essa pessoa, se hoje, à noite, perdão, chega no final da noite, antes de dormir você pensa, que se amanhã você quer continuar casado com essa mesma pessoa que você passou o dia. E assim sucessivamente. Isso é um casamento. Né? Porque depois que a gente fala assim, não, mas depois que a gente já cometeu o erro, nem pensa mais no erro. Esquece, que você ficar pensando, tá empurrando com a barriga. Tem que pensar todo dia. Olha, cara, todo dia, olha como é bom. Valor, a gente ama o que vale. Só tem valor o que a gente ama.